Fala galera, quem tá falando aqui com vocês é o professor Ronan e nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre as rebeliões que ocorreram no período aí da República Velha, né? Nós estudaremos as comunidades camponesas de Canudos, do Contestado, né? Canudos em Santa Catarina, Contestado em Santa Catarina, Canudos na Bahia. Vamos falar um pouco aí dos cangaceiros, né? E também, pessoal, vamos conhecer aí também a revolta da vacina. Canudos, pessoal, como a gente consegue observar aí, ó, era uma comunidade pobre que ficava lá no sertão da Bahia, como nós falamos, no final do século XIX aí. Né? Lembrando que o Brasil acabara de se tornar república. Então ela ocupava, pessoal, uma área, uma terra aí que não tinha dono. As pessoas, elas foram ocupando um lugarzinho lentamente, né? Foram construindo uma casinha aqui, uma casinha ali, um galinheiro, uma lojinha, até que surgiu essa grande cidade aí, né? Com cerca aí de 30 mil habitantes, ok? Então, como a gente consegue ver aí, ó, nessa imagem tinha cerca aí de 5.200 casas, né? Como a gente falou, ficava nessa área abandonada aí do sertão baiano, às margens de um rio, né? Para a importância da água, principalmente para a questão agrícola e criação de animais. Era o rio Vaza Barris. Mas por que aconteceu essa guerra, pessoal, essa revolta? Vamos entender as causas. Como eu falei para vocês, né, o Brasil tinha acabado de se tornar republicano. E com a República veio uma nova Constituição. E essa Constituição, pessoal, não permitia o direito ao voto às pessoas que eram consideradas analfabetas. Então a comunidade mais pobre, ela não participava dos pleitos, né, da vida política do Brasil. Eles estavam excluídos. A gente viu lá que o governo republicano governava lá para os ricos, principalmente para os coronéis. Então, além disso, eles sofriam, a comunidade mais pobre, né, essa dificuldade que o país tinha de inserir, de incluir os seus cidadãos, né? Então, o desemprego estava alto, tudo estava caro, tá? Havia um autoritarismo forte aí do governo, né? Então, todo movimento que surgia contra o governo era reprimido aí com muita violência. E como a gente citou, né, pessoal, tem essa questão aí do descaso, né, o governo não olhar para a comunidade mais pobre. A comunidade mais pobre estava realmente esquecida no Brasil. E aí, pessoal, teve também a questão das secas constantes, né? Para vocês terem uma ideia, galera, no ano de 1878, teve uma longa estiagem, uma longa seca no sertão nordestino, que matou mais de 100 mil pessoas só no estado do Ceará. Tá? Então, se você for ampliar isso aí para outras regiões, então as pessoas estavam sofrendo por todos os lados. Bom, esse aí, pessoal, era o líder, no caso de Canudos, tá? O nome dele era Antônio Conselheiro, né? Ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele tem uma vida um pouco sofrida lá antes dele ser conhecido como conselheiro, né? Ele havia sido professor e havia perdido seu emprego. Aí depois ele foi trabalhar com vendas, não foi bem sucedido. E aí ele foi traído e abandonado pela sua esposa. Foi aí que ele resolveu virar aí uma espécie de andarilho, né? Sair andando, né, pelo sertão nordestino, né? E pregando aí, dando conselhos para o povo mais pobre. Então por isso ele ficou conhecido aí como Beato Antônio Conselheiro. Beato, pessoal, esse termo é usado para quem tem aquela religiosidade bem forte, né, bem aflorada. Então, como eu falei para vocês, o Antônio Conselheiro era o líder da comunidade de Canudos, ele era um pregador religioso. Essa revolta, pessoal, essa guerra é uma guerra messiânica, né? Então tem a ver com a religiosidade, tá? Ele afirmava, pessoal, que Deus, que ele chamava de Messias, logo iria voltar à terra e iria queimar os homens maus, né, em fogo e enxofre. E aí, pessoal, e ele dizia, quem eram esses homens maus que ele dizia? Para aquelas pessoas, pessoal, a maldade estava nos coronéis. Os coronéis eram os homens maus, tá? E os novos governantes aí da República. Porque a República, pessoal, além de não acolher, né, a comunidade mais pobre,
ela começou a cobrar impostos, o que a monarquia não cobrava. Então, além dos homens pobres, né, não serem ajudados, ainda tinha que pagar imposto aí para os mais ricos, né, para o governo. Então isso revoltou também. Porque o governo republicano ele ignorava, né, o sofrimento do povo, principalmente do povo mais pobre, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, criaram-se mais impostos. E aí os homens bons, claro, eram aqueles que viviam na comunidade aí com o Antônio Conselheiro. Então, ó, ele andava pelo sertão pregando de cidade em cidade, tá, pessoal? Então ele ia andando ali e foi conquistando cada vez mais seguidores, ó, conseguiu um grande número de seguidores. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, esse número de seguidores andando atrás dele chegou a ter cerca de 8.000 pessoas andando aí ao lado dele, né, andando com ele. Até que eles chegaram nessa região, né, de Canudos e criaram ali a sua cidade, né, a cidade de Canudos. Bom, como falei, pessoal, essa comunidade era pobre, tá, no sertão da Bahia aí, vivia da autossuficiência, tudo que eles produziam era para consumo deles, e aí eles plantavam, pessoal, e criavam bastante animais, bode, por exemplo, cabrito, carneiro, e eles bebiam o leite desses animais, né? Das cabras, eles vendiam couro, eles vendiam a carne, e aí eles começaram a importar couros até para fora do Brasil, ok? E aí, pessoal, como eu falei, essa terra não possuía dono, e no melhor momento dela, no auge, no momento que ela tinha mais gente, tinha lá 30.000 habitantes. Então, ó, eles plantavam milho, feijão, batata e criavam cavalos, cabras e bodes, tá? Pessoal, aí o movimento estava crescendo, o Canudos estava ficando muito grande. Foi quando Antônio Conselheiro, como eles estavam vendendo muitos produtos e produtos para fora também, eles resolveram comprar uma madeira de uma cidade chamada de Juazeiro, na Bahia. Né? Eles compraram lá da madeireira, pagaram à vista pela madeira, e quando chegou o momento deles receberem a madeira para construir uma grande nova igreja, a madeira não foi entregue. Ou seja, eles tomaram um calote. Então, o que eles fizeram? Já estavam com um grande número de homens, né, no grupo, resolveram ir para Juazeiro e atacaram lá para poder exigir a madeira deles de volta. Né? O que levou o governo da Bahia a tomar uma medida. Poxa, aquele bando de arruaceiros, né, fanáticos religiosos, né, eles não podem sair atacando a prefeitura, a polícia, né, de Juazeiro. E aí, a polícia, pessoal, mandou para lá, né, a resposta que os baianos deram, né, de Juazeiro, foi mandar um ataque para Canudos, para poder acabar com Canudos, já que nessa primeira ataque aí de Canudos, morreram aí muitos soldados de Juazeiro. Então, eles prepararam uma espécie de um exército e se dirigiram em relação a Canudos, para poder acabar com Canudos. Só que aí, pessoal, os homens de Conselheiro já sabiam desse ataque. Então, quando eles estavam se aproximando, o exército baiano, eles fizeram uma espécie de uma emboscada. Então, quando eles estavam próximos a um despenhadeiro, eles foram atacados pelos membros de Canudos e perderam ali as suas armas, né? Então, a comunidade acabou se armando ainda mais depois desse segundo ataque aí que eles sofreram. Tá? E aí eles começaram a ser contestados, eles começaram a ser mal vistos, né, pela comunidade, de modo que estava fora ali daquela região. Por exemplo, a igreja começava a falar mal de Canudos, porque a igreja não aceitava, porque o Antônio Conselheiro pregava por conta própria. Então, se aqueles 30.000 fossem, por exemplo, para a igreja ia receber mais dinheiro. Então, por isso que a igreja acabava que não aceitava os membros aí de Canudos. E o conselheiro, pessoal, ele falava muito contra os coronéis, né, pela condição de vida ali, contra os impostos, e ele era contra a república. Por que ele era contra a república? Foi o que a gente falou. Porque no governo, na monarquia, não tinha os impostos. Agora, com o governo republicano, os pobres têm que pagar esses impostos aí. E isso irritou, né, o governo republicano, o recém-formado governo republicano. Bom, foi quando, pessoal, agora o Rio de Janeiro mandou um exército, né, liderado
por um general chamado de Moreira César. E aí ele promoveu um terceiro ataque a Canudos. Tá? E nesse terceiro ataque, pessoal, ele levou canhões, metralhadoras, enfim. E eles chegaram ali na região próxima a Canudos e resolveram descansar, né, para depois partir para o ataque. E foi quando o Moreira César soltou a seguinte frase, na frase famosa dele: hoje nós iremos almoçar em Canudos, né? E aí, quando ele foi atacar, pessoal, ele era epilético, ele chegou a ter alguns ataques epiléticos, né, acho que pela ansiedade, né, não sei. E aí, quando ele chegou e viu Canudos, ele falou assim: não vamos usar nem metade das nossas armas, vamos atacá-los com baionetas. Então ele subestimou, né, o povo de Canudos, e aí ele foi atacar Canudos e acabou perdendo, né? Ele recebeu até um tiro na barriga, ficou lá algumas horas agonizando até vir a morrer, tá? E aí, pessoal, essa daí foi a terceira expedição militar onde o povo de Canudos conseguiu vencer. Ainda estavam, né, eles venceram aí as 3 expedições. E quando chegou uma quarta expedição, foi quando foi um engenheiro, né, chamado Euclides da Cunha, para poder cobrir, né? Ele estava trabalhando como jornalista nesse momento, né? E aí ele foi chamado para cobrir essa guerra, né? Essa quarta, né? Por enquanto estava 3-0 para Canudos contra o governo, né? Então ele foi chamado para cobrir essa guerra, esse evento aí. E Euclides da Cunha, pessoal, ele foi, né? Então, assim, o Euclides da Cunha, ele já estava trabalhando como repórter e ele estava lá em Canudos quando essas coisas aconteceram aí. E aí ele escreveu um livro, pessoal. Ele escreveu um livro depois que ele terminou tudo isso aí. Depois que acabou a guerra, ele mandava as notícias, né, para o jornal que ele trabalhava, mas aí ele guardava as suas cópias. E foi com essas memórias dele que ele conseguiu fazer o livro chamado de Os Sertões, tá? Ele procurou nos Sertões, galera, a grande obra, Os Sertões, ele procurou fazer uma descrição científica do que foi a comunidade lá, que era liderada aí pelo Antônio Conselheiro. Só que o problema, pessoal, é que a sociologia, como a gente conhece aí, que é uma ciência que estuda o comportamento da sociedade, ainda estava nascendo. Então a visão que o povo tinha, né, era uma e a realidade era outra. E isso impressionou o Euclides da Cunha. Então o Euclides da Cunha, galera, ele acabou misturando, né, um pouco aí de preconceitos linguísticos, né, quando ele chamava o homem de caboclo nordestino e falava que a inferioridade era por conta da raça, né, tá lá no livro dele. Mas ele também, pessoal, ele enalteceu, ele mostrou que era um povo que sofria muito e que a visão que o Brasil tinha de Canudos era diferente, né? Ou seja, aquele povo não estava ali querendo agredir ninguém, eles só queriam viver, né, tranquilamente, né, de subsistência, sem pagar aqueles tanto de impostos, né? E aí nessa quarta expedição aí, né? Antes dessa quarta expedição, né, que a gente vai falar, lembrando só uma coisa, pessoal, os Sertões, ele está escrito em uma linguagem bem rica e bem variada, eu acho que vale a pena todos lerem aí, tá? É considerada uma das maiores obras literárias de todos os tempos aí no Brasil, na literatura brasileira. Pois bem, mas voltando à guerra aí, pessoal, antes dessa quarta guerra, Antônio Conselheira, ele morre, tá? Ele morre, né, provavelmente de desinteria. Ele morreu antes do ataque. Então, nesse quarto ataque aí, Antônio Conselheiro já não, né, já não estava mais vivo. Porém, pessoal, essas lutas aí se arrastaram, né, duraram em algum tempo. Né, milhares de militares foram mandados para a região. Essa guerra durou aí mais ou menos 3 meses e acabou. Né, eles encontraram o corpo de Antônio Conselheiro, cortaram a cabeça de Antônio Conselheiro e levaram a cabeça dele consigo, tá? Bom, uma outra revolta, galera, muito semelhante à revolta de Canudos, foi a Guerra do Contestado. Essa parte marrom aí do mapa, galera, entre o rio Iguaçu e o rio Uruguai, era uma região contestada, né, pelo Paraná e por Santa Catarina. E essa Guerra do Contestado aconteceu nessa parte marrom meio rajada, né, com essas linhas na vertical, onde está com os números aí, perto ali, Canoinha, Campos Novos, aquela região ali foi onde aconteceu a revolta, a Guerra do Contestado. Bom, pessoal,
O contestado, ele era, né, um movimento camponês. Foi um movimento camponês, aconteceu aí em Santa Catarina, tá? No começo do século XX, contestado ali entre Paraná e Santa Catarina. Essa região aí, pessoal, ela passou a ser ocupada por empresas que explorava madeira, né? Porque ali era uma região da floresta, da mata araucárias, né? Que você deve estudar aí na aula de geografia, que são aquelas grandes árvores, né? Com aqueles troncos enormes. Então ela passou a ser explorada aí por madeireira, né? E por essas companhias norte-americanas, e eles queriam construir uma estradas férreas. A gente está vendo aí, galera, nesse próprio mapa, tem ali essa linha pontilhada preta saindo de Porto Alegre, indo até Itacaré. Isso aí era o desejo que eles tinham de construir, né, uma estrada de ferro na região aí, né, ligando Porto Alegre à capital Rio de Janeiro, para poder escoar, para poder levar, né, os produtos da região, né, para a capital, ok? Então essa revolta que a gente vai estudar, ela fica conhecida aí como Canudos da região sul do Brasil. O que o governo fez, galera? O governo, ele contratou um dos caras mais ricos do Brasil, chamado de Percival Farquhar, né? Então Percival, ele foi o responsável, né, um dos homens mais ricos. Ele recebeu essa incumbência de construir essa estrada de ferro aí, ligando Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Em troca, ele ia ganhando terras, né? Ele ia ganhar terras de um lado ou de outro da linha férrea que ele ia fazer. Então, pessoal, todas, ah, todas essas empresas aí que invadiram, né, que chegaram na região, passaram a invadir as terras dos camponeses e expulsar esses camponeses da região. Então, a empresa, né, do Percival Farquhar, perdão, chamava-se Serraria Lumber. E essa empresa aí também, ela tinha a sua própria guarda particular. Né? Então ela ia impondo a violência contra os moradores da região, né? E ele ia mantendo os desejos e a vontade, né, dos moradores da região. E aí os camponeses, do morador não, das empresas na região, desculpa. E aí, pessoal, os camponeses, eles resolveram montar um acampamento no interior, numa cidade chamada aí de Tucuaruçu, tá? Que ficava no interior de Santa Catarina. E aí, pessoal, eles foram liderados por esse monge, um monge, né, monge entre aspas, porque ele era conhecido como monge, tá? Esse aqui também é o movimento messiânico. Era um monge José Maria, tá? Pessoal, o José Maria, ele fez uma espécie de uma alusão, porque em torno de 30, 40 anos antes da vinda dele aí para a região, havia um grande líder religioso lá, um andarilho também, assim como Antônio Conselheiro, chamado João Maria. Então, João Maria já havia morrido, desaparecido, fazia tempo que não se encontrava, mas o mito João Maria permaneceu lá na região, né, hoje aí do Contestado. Então, ele apareceu, ele se autodenominando José Maria, né, em alusão ao João Maria. Então, ele, pessoal, José Maria, ele defendia, ele acreditava que em breve Jesus Cristo ia retornar e ia ajudar, ia auxiliar o homem do campo, o camponês, né, contra os poderosos, que roubavam a terra aí dos pequenos, né, dos pequenos camponeses. E ele também dizia, pessoal, que todos aqueles que morressem nas lutas por essa causa aí, eles iam acabar se ressuscitando, tá? Quem morresse nessa luta aí ia ressuscitar. Bom, e o que acontece, pessoal? O próprio monge José Maria acabou morrendo em um combate desses aí contra as forças lá do estado do Paraná. E os seus homens, né, os homens que lutavam com ele, seus aliados, acabaram enterrando ele de uma forma mais superficial, colocaram, né, umas tábuas em cima do corpo dele, porque acreditavam lá que o José Maria iria ressuscitar, ia voltar e lutar ao lado deles, ok? Então eles acreditavam aí, ó, que o monge voltaria, ressuscitaria para poder lutar junto com eles contra, né, essas empresas, contra o governo que defendia os interesses das empresas aí. Bom, galera, confiantes, eles estavam bem confiantes, né, nessa vitória contra esses estrangeiros, contra o governo. Por quê?
Por causa, primeiro, da proteção divina, né? Deus, Jesus ia voltar para salvar. Depois, porque José Maria, ele também tinha morrido, então ele ia voltar, né? Para poder salvar aí o povo. Então eles ganharam mais integrantes no movimento. O movimento aumentou depois que o José Maria morreu, né? E aí eles trataram de atacar os agressores. Eles foram para cima dos agressores aí, ó, dos invasores, né, norte-americanos, enfim. Então eles arrancaram trilhos, incendiaram galpões, pessoal, de serraria, ou seja, tinha cheio de madeira, eles chegaram lá e tacaram fogo em tudo. E aí o que acontece? O presidente da República na época, pessoal, tomou conhecimento desse conflito que estava acontecendo aí, né? E aí ele olhou, pô, de um lado tá lá as empresas capitalistas norte-americanos, né? Do outro tá o povo. Então o exército foi enviado para essa região no ano de 1915. E aí o contestado, galera, estava submetido, né, ao exército brasileiro. Então até mesmo eles usaram aviões militares para poder, né, eles usaram avião militar nessa guerra aí. Mas eles não usaram aviões, pessoal, para atacar o contestado. Esse avião ele foi usado meio que para ver o deslocamento do grupo aí do contestado. Tá? Foi a primeira vez que se usa aviação de guerra aqui na história do Brasil. E nisso, pessoal, os membros do contestado aí foram massacrados, né? Morreram todos. E assim como é a nossa história do Brasil, né? Aquelas falsas promessas dos políticos brasileiros, né? Que prometem e não cumprem nada. O José Maria, ele não cumpriu a promessa dele, ele não ressuscitou. Jesus não veio com José Maria salvar o povo aí, e o povo todo acabou morrendo, né? Nas mãos do exército brasileiro. Bom, mudando agora, galera, de assunto, vamos falar sobre os cangaceiros. Imagine, galera, vamos imaginar o seguinte: um menino pobre, um menino analfabeto, que mora com os pais naqueles barracos bem característicos do interior nordestino, né? Feito de pau e de barro, lama seca, né? Imagine ele morando ali. Aí, num belo dia, aparece lá um coronel e fala assim para eles, né? Que vocês têm que ir embora porque eu quero esse pedaço de terra para eu poder criar gado. Aí imagine que o pai desse garoto se recusa a sair daquela terra. Por quê? Porque aquela terra, pessoal, é a garantia de sobrevivência que eles tinham ali no sertão. E aí ele desafia o coronel, fala assim, olha, não vamos sair. E o que o coronel provavelmente faz, pessoal? Ele manda o seu jagunço lá na região, e esse jagunço fuzila o pai e a mãe do garoto. E o garoto foge, consegue correr, né? Porém, o garoto nunca vai se esquecer daquela cena. Poxa, o cara matou o pai e a mãe dele, tá? Então, esse menino, pessoal, é desses meninos que mais tarde, com tanto ódio no coração por ver os pais morrer, passando fome, miséria, violência e tendo ódio do coronel que mandou sair, é que vai virar aí um cangaceiro, ok? Então, pessoal, desde o final lá do século XIX até os anos 40, 1940 ali, havia muitos bandos de cangaceiro aqui no Brasil, tá? No interior do Nordeste principalmente. Então, eles eram bandidos, pessoal. Eles atacavam fazendas e pequenas cidades para poder roubar. Pessoal, a nossa história, a história do Brasil, ela é marcada assim por muitos ladrões, bandidos, né? E aí as pessoas tendem a escolher o meu bandido preferido, né? Meu malvado favorito, não tem? Pois é, o Lampião, ele é um bandido que ele é meio que idolatrado por muitos na história do Brasil. Tá? Então cada brasileiro acaba adotando aí um bandido preferido. Ele roubava fazendas, ele roubava pequenas propriedades, eles roubavam dos coronéis. Galera, então, muita gente fala assim, o Lampião roubava dos ricos para dar para os pobres. Não, galera, não é verdade. Isso é Robin Hood, não confunda. O Lampião roubava dos ricos e roubava dos pobres também. Tá? E aí a característica do grupo dos cangaceiros é que eles não se curvavam, eles não gostavam aí dos coronéis, tá? Eles não aceitavam aí os coronéis. Bom, o mais famoso, pessoal, é esse aí, o Virgulino Ferreira da Silva, né? Conhecido aí como Lampião. Por que esse nome, pessoal, Lampião? Ele dizia
que ele que se deu, né, esse apelido, é porque ele, quando ele estava em um confronto, a arma dele, a carabina dele não parava de atirar. Ele atirava constantemente. Mesmo ele usando óculos aí, ele era muito bom de mira. Então, como ela estava sempre atirando, né, sempre brilhando, aí ele deu o apelido de Lampião, porque clareava tudo ali ao seu redor, tá? E aí, galera, olha que situação interessante, olha o que acontece. A gente vai estudar aqui no outro capítulo, vai ter aí, a gente até tá na aula de Túlio Vargas ali, tem a marcha, né, a coluna Prestes, né, ou seja, era um grupo aí de comunistas andando pelo interior do Brasil, pelo sertão, fugindo do governo e tal. E o governo ficou sabendo onde eles estavam, que eles estavam passando lá pelo sertão nordestino. E o que que o governo fez? Chamou o Lampião e fez uma proposta. Deu a ele um título de coronel do Exército Brasileiro, deu para ele armas, né, aquelas carabinas mais modernas da região, para ele poder atacar a coluna Prestes. Ou seja, o governo queria matar dois problemas com uma paulada só. Só que o Lampião, ele foi orientado que, primeiro, o título de coronel que ele ia receber não ia valer de nada. E segundo, depois que acabasse tudo, os crimes que ele cometeu, ele não seria absolvido, ele teria que responder, provavelmente seria preso. Então o que que o Lampião fez? Ele acabou com o acordo e pegou as armas para ele mesmo, né, para o grupo dele. E aí ele passou a roubar mais, ele passou a matar mais, ele passou a torturar mais ali pelo sertão nordestino. Bom, e aí, pessoal? Ele vivia numa época, pessoal, que os coronéis eram tão corruptos, eram tão bandidos do mesmo jeito. Os policiais, né? A polícia, na época, pessoal, eles eram chamados de volantes ou chamados também de macacos. Por que volante? Porque eles ficavam andando meio que em círculos, né? Eles faziam uma espécie de um diâmetro ali, um perímetro, onde eles ficavam procurando os bandidos e o grupo de Lampião. E macacos, pessoal, eles chamavam de macacos por causa da cor da sua farda, que era marrom, tá? Então, os políticos eram violentos, eram corruptos, os jagunços, os policiais, os coronéis. E o Lampião era mais um bandido no meio aí de tanto bandido. Uma curiosidade sobre ele era a questão da religiosidade dele. Ele era um cara muito religioso. Ele matava muita gente, mas ele, toda vez que ele via, ele pedia bênção a Padrinho Padiciço, tá? E aí, galera, o triste fim do grupo de Lampião, né? Como a gente tá vendo aí na imagem. Tá? Então aqui, pessoal, foi quando o bando dele teve as cabeças cortadas, aí eles colocaram essas cabeças aí numa escadaria de uma igreja lá em Sergipe e depois mandaram para Maceió e depois foi exposta em Salvador. Então a família só teve direito a pegar o resto, né, da cabeça do Lampião só no ano de 1970, 69, por ali. E ele foi decapitado em 1938, tá? Então o Lampião, pessoal, ele tinha algumas manias. Olha lá, eram pessoas, né, os cangaceiros eram as pessoas de origem mais pobres, né, que não respeitavam os coronéis, não se curvavam aí diante dos coronéis, ok? Então o Lampião, quando ele estava andando pelo sertão, ele tinha algumas manias, como a gente ia falar. Ele começava a andar, mandar seu bando todinho andar de costas, né, para que quando os volantes, né, os macacos chegassem, olhassem as pegadas e acharem que eles estavam indo para um lado, mas na verdade eles estavam indo para outro lado. Essa era uma mania dele. E quando ele estava andando também pelo sertão, que ele viu uma serpente, uma cobra, era para ele acreditava que aquilo era um aviso de Deus para ele, né, avisando a ele que alguém do bando dele ia traí-lo. E aí o que ele fazia? Ele olhava pro bando e se ele falava assim, então vai ser você, aí mandava matar o cara do bando dele, tá? E nessas andanças, pessoal, ele invade uma fazenda. E quando ele invade uma fazenda, ele encontra lá o grande amor de sua vida, a lendária Maria Bonita. E Maria Bonita, pessoal, quando ele invade a fazenda, ele invade a fazenda do marido dela, ela era casada. Porém, segundo os livros, né, fala que ela se apaixonou por ele à primeira vista, né? E, inclusive dizem que ele chegou e ela falou para ele a seguinte frase, né? Você vai me levar ou você quer que eu te acompanhe? Tá? E assim eles casaram e viveram aí, né? E isso foi muito bom pro bando, porque foi a primeira mulher a fazer parte lá do bando de Lampião. E depois desse fato ocorrido, mais mulheres, né, participaram aí do bando de cangaceiros aí, até eles ficaram até mais menos violentos assim com a presença das mulheres aí.
E aí, pessoal, ele morreu, né? Eles foram extintos aí em 1938, no governo de Getúlio Vargas, né? Eles andavam, né, pela região do Nordeste. Muitos lugares odeiam o Lampião, mas muitos lugares idolatram. Inclusive o Ceará, que era onde ele ia muito lá com o Padre Cício, e Sergipe, que foi onde ele morreu. Então são dois estados que idolatram muito a história de Lampião. E em Sergipe, pessoal, ele estava ali naquela cidade próximo a Piranhas, perto do Rio São Francisco, chamado de Grota do Angico. Aí alguém viu e denunciou, né, caguetou para o governo, e o governo mandou soldados e pegaram todos, estocaia, né? Pegaram todos e, como a gente está vendo aí ao fundo, cortaram a cabeça dos revoltosos, dos cangaceiros. Bom, agora, mudando um pouco aí, pessoal, a pegada, vamos falar de uma revolta mais urbana, acontecida no Rio de Janeiro, né, que a gente vai chamar de reurbanização do Rio de Janeiro. Bom, galera, o terceiro presidente civil do Brasil e o quinto da República chamava-se Rodrigues Alves. Então, ele foi eleito presidente do Brasil, tá? E assumiu no ano de 1902. Só que o Rodrigues Alves, ele tinha lá, né, um drama, ele tinha um drama pessoal e tinha também como é que a gente pode falar, um anseio, um desejo, né, de se transformar a capital brasileira, numa cidade mais moderna, bonita, né? E aí foi o que ele fez. Quando ele assumiu a presidência, pessoal, ele resolveu modernizar e higienizar o Rio de Janeiro. Modernizar, né? Porque é a capital brasileira. Higienizar, pessoal, como eu falei para vocês, que ele teve um drama pessoal. Ele havia perdido uma filha por febre amarela, tá? Então aí ele queria higienizar nesse sentido aí. E nisso, galera, ele queria transformar Rio de Janeiro em algo semelhante ao que ele via em Paris, que ele era apaixonado, visionário por Paris aí, tá? E nisso, pessoal, ele nomeia, né? Ele faz um acordo com o governo do Rio de Janeiro, com a prefeitura do Rio de Janeiro, para poder fazer essa modernização aí no Rio de Janeiro. E aí saiu aquela seguinte frase, galera. Olha a frase que saiu aqui, ó. Os pobres que se danem. Eles não podem impedir o progresso da cidade. Quem falou isso, pessoal, esse tipo de pensamento, era do prefeito da cidade, Pereira Passos, tá? E aí o Pereira Passos, galera, iniciou a reforma urbana no Rio de Janeiro, lá no comecinho do século XX, como a gente está vendo aí em 1902, tá? A mentalidade dele era de modernizar o Rio de Janeiro. E modernizar em que sentido? Igual Paris, fazer lá igual Paris. E aí, pessoal, a capital do Brasil seria moderna e ia ficar parecida aí com a capital francesa. Olha aí, pessoal, olha que imagem, né? Nós temos no primeiro plano uma cidade grande, né? Prédios, né? E atrás nós temos a favela. Essa aí, pessoal, essa visão de Rio de Janeiro, com tantos morros, favelas e do outro lado lá belas construções, veio dessa reurbanização aí, ó. Porque o prefeito Pereira Passos, ele ordenou a abertura de largas avenidas no centro da cidade. Só que, pessoal, para você alargar as ruas, tinha que derrubar as casas. O problema, pessoal, é que essas casas aí eram habitadas pelas pessoas pobres. Só que o governo não se preocupou em dar outra moradia, remanejar, né, esses moradores. Ele simplesmente começou a demolir, começou a derrubar tudo, tá? E aí a opção dos moradores foi subir os morros, né? Porque já havia alguns barracos construídos no alto desse morro lá depois de 1888, quando acabou a escravidão com a Lei Áurea. Então alguns daqueles ex-escravos foram morar lá sobre naquele morro lá. E aí, pessoal, lá, aos gritos de bota abaixo, né, os funcionários da prefeitura demoliram quarteirões inteiros, né, desapropriaram cerca de 14 mil pessoas. É só vocês pensarem comigo, galera. Imagina aquele cara mais pobre, sai para trabalhar, né, passa o dia no trabalho, quando volta para casa à noite, cadê sua casa? Nem isso tem mais, tá? Então aí, ó,
Depois que derrubaram tudo, alargaram as ruas, fizeram a cidade, o Rio de Janeiro ganhou a alcunha, né? Ganhou o apelido carinhoso, como diria Gustavo Lima, né? Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Então, ganhou o nome aí de Cidade Maravilhosa. Pois bem, galera, dentro desse contexto, o presidente do Brasil, que queria também agora higienizar, a gente já viu parte de modernizar, agora ele queria higienizar, né, o Rio de Janeiro. Foi quando ele ficou sabendo, né, de um determinado camarada chamado de Oswaldo Cruz, o grande Oswaldo Cruz, que na época tinha em torno de seus 30 anos de idade, tinha acabado de chegar, né, de Paris, onde tinha estudado lá no Instituto Pasteur, né, e aí ele chega ao Brasil, né, com ideias revolucionárias. Então, o Rodrigo Alves quer trazer o Oswald de Andrade para sua equipe. Então ele manda procurar, ele procura, né, o Oswald de Oswald Cruz, perdão. Tá? E aí o prefeito chama ele para ele comandar, né, um plano de saneamento no Rio de Janeiro. Então ali a gente falou, né, que surgiram as favelas, né, surgiram também doenças, aumentaram o número de doenças. Tá? Então eles queriam acabar com doenças. Que doenças estavam assolando o Rio de Janeiro? A febre amarela, a varíola e a peste bubônica, tá? Que é a famosa peste negra. Então, por exemplo, pessoal, só para a gente ter uma ideia aqui, quando a peste negra estava aqui assolando ainda a sociedade brasileira, o Oswald Cruz, ele fez acordos, né? Ele foi atrás do soro para poder, né, encerrar com a peste negra aqui no Brasil. Só que os países europeus que produziam soro, eles não tinham como mandar para o Brasil, porque eles estavam usando lá, mais ou menos como acontece hoje, galera, com a vacina. O Brasil demorou muito, né, para ir atrás para comprar, e quando foi, não tá tendo, tá? E aí o que o Oswaldo Cruz, por que ele era um cara bem visionário dessa época? Porque ele resolveu falar assim, olha, se a gente não tá conseguindo comprar, vamos produzir esse soro aqui no Brasil. E aí eles construíram, pessoal, o famoso Instituto Butantan, para poder fazer esse soro antiofídico, né, para poder curar aí a peste negra. E aí, galera, né, a população já estava bem insatisfeita com o governo, né, por conta ali por conta ali da própria reurbanização do Rio de Janeiro. E aí, em 1904, ou seja, com 2 anos de governo, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele já era membro da equipe, ele aprova a lei da vacina obrigatória, galera. A ideia, pessoal, da vacinação era uma boa ideia. Só que o governo, né, pessoal, ele quis fazer tudo usando aí do autoritarismo. Tá? Ele não queria esclarecer nada para a população. Ele simplesmente resolveu que todos deveriam se vacinar contra a varíola. Só que naquela época, pessoal, a vacina ela era uma novidade para muita gente, né? Então, assim, as pessoas tinham medo da vacina. O que o governo resolveu fazer então? Em vez de esclarecer a população, falar sobre a vacina, ele estabeleceu a vacina obrigatória. Então agora, com o uso da polícia, né, com o uso do revólver, com o uso de agulhas, eles foram para dentro da casa das pessoas. Anos antes, pessoal, essas doenças aqui, muitas eram febre amarela, como o próprio filho, a filha do presidente havia morrido. Então ele mandou passar aquela fumaça, né, aquele fumacê. Então invadiram as casas das pessoas e faziam fumacê para poder acabar com o mosquito. O que deu certo, mas era uma espécie de uma invasão. Depois teve a questão da derrubada das casas lá no Rio de Janeiro, né, para poder alargar as ruas. E agora, pessoal, tem essa questão aí da vacina obrigatória. Só que aqui já tinha muito fake news passando, rolando aí de casa em casa, né? Os homens, pessoal, eles falaram que não iam aceitar a vacinação porque esses homens iam entrar com a polícia na sua casa, eles iam, segundo informações da época, tá, pessoal? Não era verídico, mas era o que a população espalhava. Diziam, né, que eles iam desnudar as suas esposas e suas filhas para poder aplicar a vacina, né? Ou seja, elas iam estar nuas. Tá? É claro que era fake. E
Disseram também, pessoal, que as vacinas nos homens seriam aplicadas no pênis, para que eles pudessem parar de ter filhos, né? E aí vocês já viram, né? A população resolveu se armar. A população não aceitou isso aí e não vamos vacinar, vamos pra briga, vamos pra rua. E aí, galera, essa aí é uma foto da época, tá? Num dia marcado para o início da vacinação, a multidão foi pra rua, derrubou os bondes aí, como a gente tá vendo, arrancou os trilhos, né, dos bondes, montou brigadas, né, pilhas de entulho para bloquear as ruas, impedindo a passagem, né, das tropas. Foi um verdadeiro quebra-quebra, galera. Ele se espalhou por vários bairros pobres aí da cidade do Rio de Janeiro. As tropas da polícia tiveram que ser reforçadas, né, com o exército, só a polícia não deu conta. Então, depois de muitos combates, né, houve mortes, né, como a gente falou, centenas de mortes e centenas de prisões, né. E aí um detalhezinho interessante, pessoal, que um dos capturados, que era um capoeirista bem famoso, que vivia lá naquela época, ele acabou dizendo para um jornal a seguinte frase, abre aspas, essas coisas são boas para que o governo saiba que a negada não é carneiro não, fecha aspas, tá? Então essa aí foi a frase que finalizou aí a revolta da vacina. Bom, galera, então para a gente finalizar o nosso capítulo, a gente vai falar sobre a Semana da Arte Moderna, tá? Essa Semana da Arte Moderna, pessoal, aconteceu lá no ano de 1922. Semana da Arte Moderna. Era um grupo modernista, pessoal, que eles defendiam o antropofagismo. O que é isso? O antropofagismo, pessoal, seria assim, como se você fosse devorar. Então eles queriam devorar, seria o termo correto, né? Eles queriam devorar aí a cultura, a arte europeia, só que de um jeito, pessoal, a não copiá-la, e sim a ter ideias, inspirações e criar a própria arte brasileira. Então os rapazes e as moças do Brasil já queriam divulgar essa arte que eles faziam, né? Essa poesia, a música. Eles queriam divulgar isso para os brasileiros. E aí eles criaram lá a Semana da Arte Moderna em 1922. Na capital paulista, tá? Foi em São Paulo isso aí, ó. De 13 a fevereiro de 1922. Para eles poderem apresentar as suas obras, né? O que eles já tinham. E então eram jovens, como por exemplo, os pintores de Cavalcante e Anita Mafaldi. Tinha, pessoal, os escritores e poetas como Mário de Andrade e o grande Oswald de Andrade. Só que detalhe, os dois só têm em comum o sobrenome, eles não são parentes, né? Então, assim, tem muitos outros, né? Tem o Brecheret, tem o Heitor Vilas-Lobos, tem muita gente importante aí que fez parte desse movimento do modernismo. Mas, enfim, o que eles queriam, pessoal? A valorização da arte brasileira. Né? Nós temos aí uma obra de Tarsila do Amaral, que, se vocês observarem a riqueza, os detalhes, olha o que ela representa no Abapuru, né? O fundo azul, o verde, né? O amarelo, né? As cores bem nacionais, bem brasileiras, e o cacto, que representa bem aí essa questão do Nordeste, né? O calor. Então era valorizar, de certa forma, a arte brasileira. Era como eles chamar, né? Como eles falavam, né? Brasileirar o Brasil. Essa era a intenção deles aí. E aí, pessoal, lá, eles nessa Semana da Arte Moderna teve diversos tipos de apresentações. Tinha palestras, apresentações musicais, danças, declaração de poemas, peças teatrais. Então tinha todo tipo de apresentação artística que vocês possam imaginar. Tá? E o intuito aqui era combater o culto ao passado, a cópia da arte estrangeira principalmente, tá? Manter a arte brasileira o mais brasileira possível. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado, né? Não esqueçam aí de dar o like e de se inscrever no canal, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.